Paz, meus irmãos, nós adoramos ao Senhor, nós pedimos perdão pelas nossas faltas, nós louvamos ao nosso Deus. E esse é o momento de sermos edificados com a palavra do Senhor. E eu quero convidá-lo, então, nesse momento, a que abra a sua Bíblia na primeira de João, na primeira carta de João, no seu capítulo 4, onde nós vamos ler do verso 7 até o verso 12. Embora, obviamente, talvez a mensagem fosse até o 21, mas vou fazer aqui em 2 partes. Na primeira, ah, olhando para os versos de 7 a 12, no próximo domingo, dos versos 13 a 20. Então, esse é o momento de ouvirmos a voz do Senhor através da sua palavra. Primeira carta de João, capítulo 4, versos de 7 a 12. O título em negrito é Deus é amor. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Meus irmãos, nós temos diante de nós talvez um dos textos mais belos da palavra de Deus. E sei que às vezes é meio estranho falar isso, afinal de contas, todos os textos têm a sua importância. Nós estamos falando das Sagradas Escrituras, mas de algum momento ou de alguma forma esse texto toca o nosso coração quando o apóstolo do amor fala sobre amar. Quando aquele que, digamos assim, foi chamado por Deus para discipular, para ensinar a igreja, fala sobre algo de suma importância. E se você se lembrar, nós temos pregado aqui toda a primeira carta de João, e eu sei que parece pequena, 5 capítulos, talvez você já tenha sentado aí, em alguns minutos você já tenha lido toda essa carta, mas meus irmãos, por mais que a gente leia, há sempre ensinos para trazer, há sempre lições preciosas para nós. E sobre o grande tema, que é filhinhos, permanecei firme, as escrituras agora, nesse momento, vão nos abençoar e falar no nosso coração, porque o apóstolo João estava muito preocupado com a crise que talvez pudesse se instalar na igreja naquele tempo. Como a gente sabe, o apóstolo João, ele escreveu para aquelas igrejas que ficavam lá na Ásia Menor. Ou seja, ele estava preocupado com os chamados falsos mestres. Eram pessoas que tinham uma índole ruim, que eles não serviam ao Senhor de todo o coração, mas eles queriam ensinar e disseminar heresias e falsos ensinos dentro da igreja. Naquele tempo, era muito comum que vários pregadores fossem itinerantes. Eles pregavam um pouco aqui, depois iam para outra cidade e eles iam passando por vários locais pregando a palavra. Mas infelizmente, muitos desses homens, não se pode dizer muitos, mas alguns desses homens não tinham aí a palavra do Senhor, não tinham no seu coração a glória de Deus. Eles negavam a realidade da pessoa de Cristo, eles negavam a necessidade de uns e dos outros, e eles negavam inclusive o viver de forma santa e justa diante de Deus. E João fala: cuidado com essas pessoas.
E João fica bravo com isso, porque ele chama essas pessoas de anticristos e inimigos. É assim que João vai nomear essas pessoas. Pessoas que não se importavam em semear coisas boas e uma palavra santa à igreja de Cristo, mas estavam preocupados apenas com o seu próprio bolso e muitas vezes com a sua própria fama. E diante desses ataques, então, o propósito de João aqui, essa carta é muito claro. Ele quer que a igreja de Cristo Jesus permaneça firme. Que a igreja de Cristo Jesus permaneça longe dos erros doutrinários, mas que esteja sua fé firmada em Cristo, no amor e também na santidade. Mas é interessante pensar que da escrita dessa carta até hoje, vão-se aí mais ou menos 2000 anos. Mas essa mesma realidade que João, de certa forma, enfrenta quando escreve essa carta àquela igreja, é um pouco da realidade que nós, hoje, 21 séculos depois, ou 20 séculos depois, enfrentamos também. Essa realidade não estava restrita àquele momento da história, mas hoje também nós vivemos tempos de confusão, de engano. Em nossos dias, há líderes que pregam um Cristo sem cruz, sem arrependimento, apenas promessas de prosperidade e sempre ligado à questão material e financeira. Grupos e movimentos que se levantam, às vezes, até dentro da igreja, que relativizam essa ideia de pecado, que dizem: olha, fica tranquilo, o importante mesmo é seguir o seu coração. Mas, meus irmãos, esses são os anticristos deste tempo. Porque o amor, que deveria ser marca visível dos cristãos, muitas vezes é substituído, e a gente vê isso de forma muito triste em algumas igrejas, pela rivalidade, pelas divisões e também pelas indiferenças. Por isso, diante desses ataques e desafios que nós temos hoje, como igreja do Senhor, eu e você, João então tem um propósito agora de nos ensinar. E o título da minha mensagem hoje é: O amor que transforma e identifica. O amor que transforma e identifica. E a primeira questão que eu quero colocar para os irmãos é que o amor, ele procede de Deus. Deus é a fonte inesgotável desse amor. E é interessante porque quando João começa aqui no verso 7, presta atenção, olha como está na sua Bíblia, ele faz aqui um trocadilho. Ele diz: Amados, amemo-nos uns aos outros. Irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que amar não é, para nós que somos salvos em Cristo Jesus, não é uma opção. Não é, digamos assim, aquela roleta em que eu posso escolher ali entre alguns números. Não é talvez uma roupa em que eu posso escolher a cor, o modelo, ou um look diferente, mas para nós, o amor, ele é um mandamento. Amar é para nós algo que vem do próprio Deus. E você talvez me pergunte, e eu acho que essa pergunta é uma pergunta sincera, pastor, por que que nós devemos amar uns aos outros? E olha, irmãos, eu sei que nem sempre amar é algo fácil. E a gente já viu em alguns momentos que amar não é a ideia que nós temos hoje, ou pelo menos que se divulga, digamos assim, entre a nossa sociedade, daquele sentimento da poesia, daquela música romântica que eu sei que você gosta às vezes de ouvir, daquele cantor, cantora, grupo, seja lá de quem for, mas não é desse amor que a Bíblia está dizendo, mas é de um amor altruísta, de um amor que se entrega, de um amor que não fica só aqui pensando ou tendo, digamos assim, ah, elucidações ou escrevendo poesia, mas é um amor de verdade. Porque para João, amor é necessariamente eu me dar em prol do outro. Amor é eu fazer alguma coisa. Por isso que quando João diz: olha, irmãos, nós temos que amar, por quê? Primeiro, porque o amor, ele procede, ele vem de quem? De Deus. Meus irmãos, a procedência do amor é essa. João diz: olha, o amor procede de Deus. Deus é a fonte de todo amor verdadeiro.
Deus é amor. E sem dúvida essa é uma das frases mais marcantes e emblemáticas da Bíblia. Deus é amor. O amor procede, o amor vem do próprio Deus. E é por isso que nós devemos amar. Porque ele diz o seguinte: se o amor procede de Deus, ou seja, é por isso que nós devemos amar, mas ele vai colocar aqui um segundo argumento. Porque todo aquele que ama é o quê? Nascido de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Portanto, meus irmãos, uma marca distintiva de todo cristão é o amor. Por quê? Porque se eu nasci de novo, agora eu tenho a capacidade de amar. E João aqui então estabelece uma ligação que eu diria para você que é indissolúvel entre amar e nascer de Cristo. Ou seja, eu não posso dizer que eu sou uma nova criatura se eu não amar. Eu não posso dizer que eu sou um crente verdadeiro se de fato o amor não me acompanha. Eu não posso dizer que eu faço parte da família de Deus se eu não consigo amar. Porque todo aquele que não ama, meus irmãos, e aí, João é interessante porque usa o argumento sempre das duas formas, da forma positiva e da forma negativa. Quando ele diz, olha, aquele que não ama, o que acontece com ele? Ele não conhece a Deus. Ele está dizendo assim, olha, você ama, então você faz parte da família da fé. Se você não ama, você não faz parte da família da fé. Para João, meus irmãos, conhecimento e amor estão aqui conectados. Não é um amor apenas sentimental que descarta a necessidade dos irmãos, mas é um amor que se entrega. E por que João está falando isso? Para nós, até de certa forma, parece um tanto quanto óbvio. Mas quando João escreve essa carta, pasmem vocês, existiam pessoas que entendiam assim: se o espírito é bom, a carne é ruim. E se a carne é ruim, a gente não precisa ligar para as nossas necessidades aqui. E se a gente não precisa pensar nas nossas necessidades aqui, ajudar ou não ajudar, tanto faz. Então, eu não preciso ajudar ninguém. Eu não preciso estender o meu braço, eu não preciso amar as pessoas, por quê? Porque a matéria é má. E era justamente esse ensino errado que ele estava querendo combater. Mas notem, irmãos, que o amor aqui, ele é abrangente. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que João não disse que a gente tem que amar só as pessoas das quais a gente gosta. João não diz que a gente tem que amar só as pessoas que de alguma forma fazem o bem para mim. João não diz que eu tenho que amar só o meu pai ou a minha mãe. Aliás, amar o pai e a mãe é para nós algo que é, digamos, obrigatório. Mesmo quem não conhece a Deus, mesmo quem está longe dos caminhos do Senhor, ele ama o seu pai e a sua mãe, não é verdade? Então, amar o pai e a mãe é uma obrigação, isso é o comum. Mas João está nos chamando para uma realidade ainda maior, para ampliar esse, digamos, nosso leque de amor. João está dizendo, amemo-nos uns aos outros. O problema é que quando ele fala isso, ele não faz aqui uma distinção. Ele não coloca aquela letrinha miúda dizendo observação, amar desde que isso seja recíproco. Porque se fosse assim, seria mais tranquilo para nós. Porque amar a quem me ama, isso é fácil, não é verdade? Amar a quem também me dá amor é fácil. Amar a minha mãe é fácil, porque ela me ama. Amar a minha esposa é fácil, porque ela também me ama, os meus filhos. Mas João aqui está colocando todo mundo dentro desse bloco. E a implicação é clara, meus irmãos. Se dissemos que nós conhecemos a Deus, nós devemos amar. Se o amor procede de Deus, porque Ele é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Primeiro, porque o amor procede de Deus. Segundo, porque todo aquele que ama é nascido de Deus. E terceiro, porque aquele que não ama não conhece a Deus. E ele encerra o versículo 8 dizendo: Deus é amor. Talvez você tenha entendido isso bem, e João deixa isso muito claro. Mas a gente tem que fazer uma pergunta para nós de vez em quando. Pastor, mas eu tenho dificuldade.
para amar determinadas pessoas. Ou talvez você esteja vivendo um problema, um dilema no seu casamento, e talvez você pense: "Pastor, eu estou com dificuldade até de demonstrar esse amor pelo meu esposo, pela minha esposa. Pastor, você não conhece as coisas lá em casa e as coisas são difíceis, e embora você tenha falado tudo isso e eu sei, mas não está fácil amar". E a pergunta é: quando isso aqui não está fácil de fazer, o que eu faço? E a resposta de João é clara: busca o Senhor. Por quê? Porque Ele é a fonte de todo o amor. Deixa eu tentar ilustrar um pouquinho do que eu quero dizer para você. Imagina que você está num deserto, onde você não tem recurso nenhum, está ali já morrendo de sede e de repente você encontra uma fonte de água. E é claro, imagina alguém sedento que encontra uma fonte de água. Ele vai se deleitar. E à medida em que ele vai bebendo aquela água e se deleitando naquilo, ele vê que aquela fonte não para. E ela continua e continua e continua, e às vezes mesmo sem entender de onde vem tanta abundância, a água vai jorrando, jorrando, jorrando. De certa forma, isso ilustra um pouquinho para nós do que é o amor de Deus. Portanto, naquele momento em que você olhar para o irmão que está do seu lado e falar: "Tá difícil te perdoar, tá difícil amar você", esse é o momento de você ir até a fonte. Deus é a fonte de todo amor. Se eu não estou conseguindo amar, eu preciso estar mais com Deus. Se eu não estou conseguindo perdoar, eu preciso estar mais com Deus. Se eu não estou conseguindo fazer o bem para aquela pessoa, eu preciso mais de Deus. Irmãos, essa é a marca que de fato mostra quem você é. O amor é quem vai ser aqui o divisor de águas. Porque se você não ama, me permita dizer que ainda que você frequente a igreja, você é tão somente um religioso. Você é só um crente nominal. Se você não aprendeu essa lição, se você não ama seu irmão, se você não consegue olhar com ele com graça, com misericórdia, com perdão, eu quero dizer para você que isso é apenas religiosidade. Você tem vindo domingo após domingo, mas se isso não abala o seu coração, você tem sido apenas um número. E sabe o que Jesus fala de pessoas assim? Que não são o trigo, mas são o joio. Meus irmãos, se o amor procede de Deus e ele é amor, a nossa vida deve ser um reflexo do caráter de Deus. O amor que nós somos chamados a viver não é um sentimento vazio ou um jargão cristão evangélico ou protestante, mas é a essência do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Me permita trazer algumas questões para a nossa reflexão. O nosso amor diário, na nossa casa, aqui na nossa igreja, no nosso trabalho, o modo como você trata as pessoas reflete esse amor que Deus tem nos dado. Você tem demonstrado o conhecimento de Deus através de demonstrar o amor às pessoas? Porque Paulo diz que se não tivermos amor, seremos como um símbolo que, que silencia. É algo que era para fazer barulho, mas não faz. E Paulo vai dizer para nós algo muito importante sobre o amor, que ele não busca os seus próprios interesses. Isso é muito profundo, meus irmãos, porque às vezes amar quer dizer abrir mão. Amar quer dizer eu não me importar com o meu conforto, mas é eu abrir mão do meu conforto para poder ah, estender a mão àquele que precisa. Temos, meus irmãos, buscado conhecer este amor. Porque se por um momento nós entendemos então que esse um mandamento está aqui, as razões pelos quais nós devemos amar. Agora, num segundo momento, João vai nos dizer que esse amor é manifestado em quem? Em Cristo. Nos versos de 9 a 10, ele vai dizer para nós que Cristo, então, é esse amor que se materializou. Cristo, quando resolveu amar você, ele não ficou lá no céu fazendo poesias ou acrósticos com o seu nome.
mas ele te amou de verdade. E que fato é esse? Que fato é esse que prova o amor de Deus para conosco? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Espero que você tenha deixado ela aberta aí em João, 1 João capítulo 4, verso 9 diz: Nisto o quê? Se manifestou o amor de Deus? Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Meus irmãos, Deus prova o seu amor para conosco, fazendo coro com o que nós lemos agora há pouco em Romanos. João deixa claro que o amor de Deus não ficou no plano teórico. O amor de Deus não ficou no campo da emoção, do bater mais forte o coração, mas Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que vivêssemos por meio dele. Portanto, meus irmãos, a encarnação de Jesus, Deus vindo em carne, é a verdade central e histórica da fé cristã. João insiste nisso porque aqueles falsos mestres, além de espalharem que nós não precisávamos amar, eles também espalhavam uma outra heresia, que diziam que se a carne amar, então Cristo não veio em carne. João está dizendo, olha, isso aqui é errado. Por quê? Porque o amor de Deus se manifestou em Cristo Jesus. Para João, a plena humanidade de Jesus era algo inegável, inegociável. Ou seja, ele pregava que Cristo veio a esse mundo para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E João, ele ouviu ao Senhor. João, ele tocou no Senhor. Portanto, a negação da encarnação significa que foi só uma enganação. E João não podia se compactuar, ele não podia deixar com que esse ensino adentrasse a igreja, porque ele era uma testemunha ocular dos fatos. Ele foi chamado para ser o apóstolo, ele foi chamado para entregar essa mensagem, e como fiel dispenseiro do Senhor, ele não podia deixar de falar em nome de Cristo. E o versículo 10, então, meus irmãos, ele aprofunda essa manifestação, revelando para nós essa essência. De onde vem esse amor? Quando diz para nós o seguinte: nisto consiste o amor de Deus. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Você acha que você está aqui na igreja porque um dia você, na sua cabeça, pensou, eu vou ser cristão? Você acha mesmo que você está na igreja porque você um dia achou que era o melhor caminho? Esse texto está dizendo para você um sonoro não. Você está aqui, sabe por quê? Porque Cristo te amou primeiro. Eu sei que entre nós, principalmente no meio evangélico, existe uma discussão entre essa ideia de calvinistas e arminianos. Eu sei que você já ouviu várias vezes discussões como essa, mas quando alguém que, digamos, pensa como um arminiano, ele acha que ele resolveu e ele escolheu a Cristo. Mas o problema é que esse versículo diz justamente o contrário. Foi Cristo que um dia olhou para nós com o seu olhar de graça e misericórdia. Porque, irmão, se dependesse do nosso sentimento, se dependesse da nossa vontade, se dependesse de nós, certamente nenhum de nós estaríamos aqui. Mas a Bíblia é clara em dizer, e é aqui, meus irmãos, que essa ideia que a gente chama de calvinismo, mas que na verdade é a Bíblia falando, que diz que Cristo nos amou primeiro. Cristo olhou para você, sem você merecer, mas olhou para você com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia. Não é que nós escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. E o texto diz que ele é a propiciação. E o que significa isso? Ele é o perdão. E ele aplaca a ira de Deus. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo remove o nosso pecado, purifica a nossa vida e nos restaura para um
relacionamento com Deus. Sempre que eu penso nisso, eu lembro de uma ilustração que eu ouvi há alguns anos atrás, e talvez você até já a conheça ou já tenha até ouvido sobre ela. Mas a ilustração é a seguinte: é como se a gente tivesse aqui entre 2 grandes ou 2 grandes montanhas. Imagine que Deus está numa montanha e você está em outra. E entre essas montanhas há um grande abismo. E esse abismo separa o homem e Deus. E por mais que você tente, por mais que você faça, você não consegue chegar até Deus. Mas Cristo fez uma ponte. Ou seja, ele nos reconciliou com o Pai. Ele nos chamou pela graça das trevas para a sua maravilhosa luz. No mundo que jaz no maligno, para a sua graça. E essa separação que era o pecado, esse abismo profundo, ele agora não nos separa mais porque a cruz de Cristo é a ponte que nos liga novamente ao nosso Criador, que nos liga ao nosso Pai. Jesus, ele veio não só mostrar o caminho, mas dizer que ele é o caminho, dizer que ele é a verdade, dizer que ele é a vida e a vida eterna. Irmãos, o amor de Deus não é um conceito abstrato, não é uma realidade não experimentável, mas o amor de Deus é algo concreto em Cristo Jesus. Eu sei que às vezes a gente reclama de não ter algumas coisas conosco, ou de não desfrutar de alguns bens ou coisas dessa natureza, mas o que Cristo veio fazer aqui era algo que jamais a gente poderia fazer. É nos reconciliar com o Pai, é nos colocar de novo nesse relacionamento. É interessante, porque embora a gente tenha deturpado isso muitas vezes, mas a palavra religião é uma palavra bonita, porque significa religar. E a verdadeira religião é aquela que nos liga ao nosso Deus. É aquela que nos coloca de novo em contato com o Criador, com Deus. Mas, meus irmãos, é preciso que a gente lembre-se desse ponto, nos lembrando que o custo da nossa salvação foi a morte de Cristo. E sejamos conscientes disso, para que a gente não viva como aquelas pessoas estavam vivendo em pecado ou em dissolução, mas que a gente vive e que a gente tenha um caminho de graça e de santidade. Deus requer dos seus dispenseiros que eles sejam o quê? Fiéis. Às vezes você ora assim, no final da sua oração você diz: Senhor, seja feita a tua vontade. E quando Paulo fala à igreja em Tessalônica, ele diz que a vontade do Senhor é a nossa santificação. Portanto, você não precisa apresentar isso diante de Deus, essa já é a vontade de Deus para você. Se santificar já é a vontade do Criador para a sua vida. Portanto, o amor sacrificial de Cristo na cruz, meus irmãos, é o fundamento do nosso amor, é o fundamento da nossa esperança. E o nosso amor ao próximo deve ser olhado dessa forma. Ou seja, um amor que se dispõe, um amor que reconcilia, um amor que está disposto ao sacrifício. Notem, meus irmãos, é assim que João nos chama para amar. É engraçado pensar que, às vezes, a gente tem aquele sentimento do seguinte: se determinada pessoa errou com você, você pensa no seu coração: olha, eu não tenho culpa. E se eu não tenho culpa, se ela vier pedir perdão, eu perdoaria. Mas como ela não vem, eu também vou ficar aqui, digamos, na minha no meu terreno. Eu não vou abrir mão. E eu sei que esse pensamento, às vezes, pode aparecer até de certa forma justo para você. Afinal de contas, você pensa: não sou eu que ofendi, mas eu fui ofendido. Se o presbítero Fábio chutar minha canela, eu vou ficar aqui no meu lugar e dizer assim: olha, não fui eu que chutei, foi ele. Então eu espero do quê? Espero que ele venha me pedir perdão. E nos parece até esse raciocínio lógico, não é verdade? O problema é que João nos chama a amar como Cristo amou.
Quem foi ofendido? O próprio Deus. E o que que ele fez? Ele veio ao nosso encontro. Usando aqui a minha ilustração, é mesmo como se depois de haver sofrido uma agressão física do meu irmão aqui 2 vezes, eu voltasse para ele e pedisse perdão. Exatamente isso que Jesus fez. Ele foi a parte ofendida, mas ele veio até nós. Ele veio em sacrifício. Portanto, meus irmãos, é dessa profundidade de amor que João está nos falando aqui. É dessa profundidade de comunhão com Deus que João está falando aqui. E esse aqui é o divisor entre aquele que nasceu de novo e aquele que é apenas um frequentador da igreja. Aquele que tem Cristo no seu coração e aquele que vem de vez em quando. E é interessante porque quando ele está terminando essa mensagem agora, e no último ponto da minha mensagem, no ponto 3, o amor de Deus é aperfeiçoado. A prática do amor fraternal. E agora então, eu me dirijo aqui aos últimos versos, versos 11 e 12, quando ele diz o seguinte: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ou seja, como é que eu fui amado por Deus? Foi dessa forma. E se eu fui amado por Deus sem merecer, se eu fui amado por Deus mesmo tendo ofendido, ele diz: agora é o seu momento. Agora é a sua hora. Ame também da mesma forma que você foi amado. Abrace da mesma forma que você foi abraçado. Se sacrifique da mesma forma. Ou seja, estenda a sua mão e não importa nessa história quem está certo ou quem está errado, porque o importante é que o amor de Deus evidencia quem eu e você, quem nós somos de fato. E é interessante porque no verso 12, ele diz algo que para nós é um tanto quanto talvez difícil de entender. Porque no verso 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. E você vai me perguntar, mas espera aí, João aqui talvez tenha se equivocado, quem sabe? Porque e Moisés, e a sarça, e você vai talvez ver essas questões e perguntar assim: o que quer dizer isso? Como assim ninguém jamais viu a Deus? Meus irmãos, tudo que a palavra de Deus diz sobre a aparição de Deus é o que nós chamamos lá em teologia de teofania. São aparições de Deus. Deus resolveu mostrar-se ou se comunicar, mas não na sua essência. E nesse sentido, ninguém jamais viu a Deus. Ele é um espírito de luz, a gente não tem condição de ver. Aliás, o próprio Moisés escreve que se a gente tivesse condição, a gente morreria. Então, Deus se deu em algumas formas por nós, inclusive em Jesus Cristo, mas a gente não tem condição de ver a Deus na sua glória, no seu esplendor. Mas é interessante porque o João diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. No entanto, se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. Não que o amor de Deus precisa de melhora, de upgrade, né? A versão tá ruim aqui, vamos fazer uma 2.0. Não, o amor de Deus não precisa, mas o nosso precisa. Aliás, a gente está precisando muito de fazer vários upgrades aí no nosso sistema, né? Atualizar o nosso aplicativo, né, do amor cristão. Mas é interessante porque quando ele diz isso, ele está dizendo para nós o seguinte: quando eu e você agimos dessa forma, quando eu e você amamos como deveríamos amar, nós estamos mostrando Jesus, nós estamos mostrando Deus para esse mundo. Nós estamos mostrando Deus para esse mundo. Quando nós amamos como nós deveríamos amar, dessa forma, as pessoas podem ver o amor de Deus em nós. E nós somos então aperfeiçoados. A, a gente às vezes fica pensando que ser reconhecido como crente é talvez ter aquele jargão ou uma certa linguagem, quase que, digamos, um subdialeto cristão. Não é verdade? Tem algumas expressões que só a gente fala. Embora agora, talvez com o advento da internet, as pessoas
estejam mais popularizadas, mas a gente conhece o cristão pelo que ele fala. Aquelas palavras do tipo "tá amarrado" e coisas dessa natureza. Mas notem que o que João quer mostrar para nós e ensinar para nós essa noite, é que nós devemos ser reconhecidos, sabe por quê? Porque nós amamos uns aos outros. João quer que a gente seja conhecido não pela nossa linguagem, embora isso esteja, digamos, colocado aqui. Não quer que nós sejamos conhecidos talvez pelo modo ou talvez pelas práticas, mas ele quer que nós sejamos conhecidos em primeiro lugar. Não que determinadas coisas não sejam importantes, não me entenda errado, não me interprete mal, mas ele quer que nós sejamos conhecidos pelo amor. Isso é o que deve nos demonstrar. Isso é o que deve mostrar, aliás, quem nós somos. Porque quando nós amamos, meus irmãos, nós estamos mostrando a Cristo para esse tempo. Quando nós amamos, nós estamos mostrando um relacionamento com Deus. E João argumenta, então, ninguém jamais viu a Deus. Só que quando amamos, nós estamos mostrando Deus a esse mundo. O amor de Deus, meus irmãos, recebido por nós, deve ser um canal de bênção para essa sociedade que tanto precisa do amor de Deus. O amor que Deus nos deu, meus irmãos, é a força motriz para a nossa ação. É a manifestação prática da nossa comunidade. E a gente tem tantas formas de demonstrar isso. Ele está dizendo para você: ame uns aos outros. E me permito aqui fazer algumas aplicações que são importantes para nós nesse tempo. A primeira delas é o seguinte: amanhã nós teremos a nossa escola bíblica de férias. É um momento singelo e nós mostrarmos para a nossa comunidade, aqui, presente, para os nossos vizinhos, que nós amamos uns aos outros, trazendo e tratando bem todas aquelas crianças e pais que vão acompanhar muitas das crianças, não só tratando bem, mas mostrando para ela que nós amamos, mostrando para ela que nós recebemos, mostrando para ela que nós estamos abraçando essa comunidade. Se envolva, meus irmãos. Trabalhe, se você puder estar aqui. Não posso, mas abençoe como você puder. Ore por isso, porque essa é uma expressão de amor. Segunda aplicação que eu queria deixar para você: ame as pessoas do seu trabalho, por mais difícil que ela seja. Ame as pessoas da igreja, muitas delas complicadas. E eu sei que talvez algumas delas você vai dizer assim: pastor, não consigo muito aqui, pastor, como é que eu faço? Ore. Deus é a essência do amor. Peça assim: Senhor, me ensine a amar aquela pessoa. Me ensine a amar aquele que tem me feito mal. Me ensine a amar, inclusive, aquela pessoa no meu trabalho que, se puder, passa por cima de mim. Mas me ensine a amar. E mais do que isso, me dê oportunidades de fazer o bem para essa pessoa. Você já orou isso? Senhor, aquela pessoa me fez mal, mas eu peço ao Senhor que me dê a chance de demonstrar para ela quem eu sou. Me dê a chance de fazer o bem. Porque, meus irmãos, o nosso amor não pode ser apenas de boca, não pode ser apenas de palavras, mas deve ser uma expressão de ações concretas e práticas, que mostram que nós somos diferentes. E eu sei que essa régua está muito alta. Eu sei que esse amor ficou muito aqui em cima. E essa é mais uma razão para que nós possamos olhar para o nosso Senhor e pedir: Senhor, eu preciso aprender a ter comunhão com o Senhor, porque eu preciso amar como o Senhor amou. Queridos irmãos, João nos deixa aqui uma mensagem clara. O amor é a verdadeira marca do crente, pois ele procede de Deus e se manifestou de forma plena em Jesus Cristo e é aperfeiçoado em nós quando nós praticamos o amor de uns para com os outros. No entanto, a ausência do amor prático é uma indicação séria de que você precisa olhar para o seu coração. É uma é um sério agravante de que você está se tornando apenas um frequentador, um religioso. Como o apóstolo João nos ensina, meus irmãos, não podemos ser ingênuos quanto a isso. É o momento de examinarmos o nosso coração, pensar no que ouvimos,
Porque o amor é o que separa um cristão de um religioso. E eu queria, encerrar aqui fazendo uma ilustração muito interessante. Se você perguntar para alguém que conhece um agricultor, dê para ele um fruto, bonito, vistoso, doce, e perguntar para ele: "O que que você acha dessa planta que deu esse fruto?", certamente ele vai dizer para você assim: "Sem dúvida essa planta é uma planta saudável, com raízes profundas e obviamente com uma folhagem, enfim, muito bonita", porque o fruto bonito, ele advém de uma árvore bonita. Dê bons frutos. Cultive o seu coração. Examine-se o seu próprio fruto. E pergunte para você: ele reflete o amor de Deus ou é tão somente palavras vazias? Que o amor do Senhor nos capacite a amar intensamente e verdadeiramente aqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.